Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de desenho? Que legal! Só que hoje, antes de começarmos o desenho, a gente precisa conversar um pouquinho, porque nós vamos começar um assunto novo. E hoje e nas próximas aulas a gente vai falar a respeito das cores. E como é um assunto muito interessante, a gente precisa aprender várias coisas e várias curiosidades a respeito delas. Então, vamos começar a falar sobre as cores? Vamos lá! É o seguinte, quando a gente começa a falar de cores, a gente tem que entender que a gente está falando de duas situações distintas. Sim, nós estamos falando da cor enquanto pigmento, que são esses materiais que a gente mistura para dar origem às tintas, às cores, é o que a gente reconhece na superfície, né, dos objetos e das coisas, que é o pigmento ali contido, o pigmento colorido. E a cor enquanto luz, ou seja, os raios de luz coloridos, que são os raios que nos permitem enxergar e decifrar as cores, certo? Como assim? Pois bem, num ambiente que não tem luz, a gente não consegue decifrar as cores do jeito que elas são, certo? Então, na luz branca, que é a luz do sol, do fogo ou mesmo da lâmpada, estão contidos todos os raios coloridos que nos permitem enxergar e decifrar as cores, certo? Mas como que eu sei disso? Se a luz é branca, como que se tem ali os raios coloridos? Pois bem, acontece um fenômeno que a gente até gosta muito, chamado arco-íris, que nada mais é do que a divisão da luz branca. E não são todos aqueles raios coloridos que a gente vê no céu quando tem uma parede de água e o raio de luz atravessa essa parede? O que acontece? Divide-se nas cores do arco-íris, que são 7 cores. Muito bem. Mas que cores são essas que tem no arco-íris? Todas as cores são 7? Sim, porque na verdade as cores nem são 7. Sabe quantas são? 3. Sim, as cores primárias, também conhecida como cores puras. Por que puras? Por que primárias? Porque estas cores, que são vermelho, amarelo e azul, dão origem a todas as outras cores que a gente conhece. Quando a gente tem duas cores primárias ou puras e mistura em partes iguais, a gente tem uma outra cor, chamada cor secundária, que lá no arco-íris acontece como acontece quando a gente mistura os pigmentos também, certo? Então, quando a gente olha para o arco-íris, a gente vê os 3 raios coloridos e entre eles as cores que formam através dessas misturas. Por exemplo, entre o vermelho e o amarelo, os raios se misturam e formam o laranja. Entre o amarelo e o azul, mistura-se as cores e forma o verde. Entre o azul e o vermelho, forma-se o roxo. Então, temos quantas cores? 3 cores primárias, amarelo, azul e vermelho. 3 cores secundárias, laranja, verde e roxo. Mas no arco-íris não tem 7 cores? Quem é essa 7ª cor do arco-íris? Pois bem, no arco-íris tem uma 7ª cor chamada anil, que é uma intensidade maior de azul, ou seja, o azul um pouco mais claro e um azul um pouco mais intenso, quase chegando no roxo, que é o anil, certo? Mas que também é azul, portanto a gente fala o azul apenas uma vez quando se trata de cor secundária, tá? Mas e se eu misturar todas essas cores, que cor que dá? Bem, a gente não dividiu a luz branca e deu todas essas cores? Se a gente misturar tudo, a gente vai chegar no branco. Só que não. Isso vem se tratando de raio de luz. Só que os pigmentos não comportam dessa maneira. Os pigmentos, se a gente misturar tudo, a gente vai chegar numa cor indefinida. Meio marrom, grafite, dependendo da quantidade de cada cor que a gente colocar ali. Certo? Tá. Mas e as cores terciárias? A gente também fala sobre as cores terciárias, não fala? Bem, terciária não são as misturas das 3 cores primárias. Não. As terciárias a gente consegue da seguinte maneira. A gente tem
uma cor secundária, por exemplo, laranja, e põe um pouco a mais de uma dessas cores que ajudou a formar o laranja. Vermelho e amarelo, a gente tem laranja. Se a gente põe mais vermelho, a gente tem uma cor terciária. Ou se a gente põe mais amarelo, a gente também tem uma cor terciária, certo? Agora, quando a gente mistura tudo e a gente não tem uma cor definida, é algo meio marrom, não preto. Agora, e o preto? De onde vem? O preto não é considerado cor, é considerado quando a gente não consegue enxergar as cores, ou seja, é a ausência de cor. Imagine um lugar, um ambiente iluminado. Não é com a luz branca? Então a gente diz que o branco são todas as cores. Tanto é que a gente divide e cria os raios coloridos. Agora, o preto é quando não tem cor, ou seja, quando não tem luz, certo? Apaga tudo. Então a gente tem o preto. Só que lá nos pigmentos também, isso é uma outra história, certo? Mas a gente tem que entender que a luz é também fenômeno visual. Vocês vão estudar isso lá no futuro, um dia, com bastante detalhe. Mas por enquanto é muito interessante a gente saber que tem as cores primárias, secundárias, terciárias. E as neutras, que a gente vai falar mais pra frente também, tá certo? Então vamos experimentar fazer essas misturas de cores para provar isso? Vamos lá! Estas três cores são as cores puras, ou também chamadas cores primárias. São elas: vermelho, amarelo e azul. Por que elas têm esses nomes? Porque são cores que a gente não consegue obter misturando-se outras. Pelo contrário, quando nós misturamos duas a duas dessas cores, nós temos outras cores. Quando a gente mistura partes iguais de cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Vamos a elas? Misturando partes iguais de vermelho e amarelo. Então, metade vermelho, metade amarelo. Nós temos a cor secundária, laranja. E se misturarmos metade amarelo com azul, nós teremos a cor secundária, verde. E se misturarmos azul com vermelho, nós obtemos o roxo, certo? Então, nós temos aqui as três cores primárias e as misturas entre elas: amarelo e vermelho, laranja, amarelo, azul, verde, vermelho e azul, roxo. Então, temos aqui as 6 cores primárias e secundárias, que também são a sequência das cores do arco-íris, certo? Quando nós já temos uma cor secundária e acrescentamos uma parte a mais de cor primária, nós temos as cores terciárias, ou seja, secundária mais uma parte de primária, terciária. Pois bem, então, no caso do laranja, se eu acrescento uma parte a mais de vermelho, eu tenho o vermelho alaranjado. E se eu acrescento no laranja uma parte a mais de amarelo, eu tenho o amarelo alaranjado. O verde, se eu acrescento uma parte a mais de amarelo, eu tenho o amarelo esverdeado. E se eu acrescento uma parte a mais de azul, eu obtenho um azul esverdeado. No caso do roxo, vermelho a mais no roxo, vermelho arroxeado. Um pouco a mais de azul no roxo, azul arroxeado, correto? Agora, nós vamos criar as imagens para trabalharmos com as cores primárias e secundárias.
Como nessa imagem o mais importante serão as cores, nós vamos criar duas composições com formas geométricas. E para isso, vamos dividir o espaço da seguinte maneira. Olhem só. Utilizando a régua como medida, nós vamos criar uma moldura na folha. Então, você vai encaixar a régua bem na beiradinha do caderno, bem encaixadinha, e passar linhas, criando uma moldura na folha. Então, dos 4 lados do caderno, ó, bem retinho, encaixa direitinho, você vai criar uma moldura para fazermos as nossas composições, certo? E aqui, encaixa também, passa o traço. Ok. E nós vamos apagar esses cantinhos aqui. Esse será o nosso espaço, só que nós vamos dividi-lo de novo, criando duas imagens, certo? Para ficar bem certinho, nós vamos dobrar a folha, encaixa aqui a linha para ficar na posição correta. Não precisa marcar muito, não. E aqui no meio, a gente vai encaixar a régua bem no meizinho da linha. Se a sua régua não for transparente, você consegue enxergá-la colocando ela bem no centro da linha. Então, nós teremos um retângulo de cá e outro de cá, certo? E faremos duas imagens, cada uma em um desses retângulos, onde trabalharemos com as cores primárias e secundárias. Nesse desenho de cá, nós vamos criar uma composição utilizando linhas retas, por isso a gente vai fazer com a régua, na posição horizontal e vertical. Então, aleatoriamente, ou seja, ao acaso, você vai traçar linhas dentro desse espaço. Essa linha pode ser do espaço todo ou utilizando apenas uma parte dele, certo? E vocês vão, ó, criando imagens aleatórias mesmo, onde o que importa serão estas linhas. Ok? Então, como a gente trabalhou com linhas na posição horizontal e vertical, o máximo que a gente conseguiu criar aqui foram formas geométricas. Quais? Quadrados, retângulos. Não tem nenhuma outra forma que não seja um quadrado ou um retângulo aqui. Por quê? Porque as linhas estão sempre na horizontal e na vertical, certo? Nesse outro espaço, você vai criar também uma composição. Só que agora, você vai trabalhar com linhas retas na posição diagonal. E vão traçar também, ó, ao acaso, linhas nas posições diagonais. E vão criando, assim, também uma composição, onde o resultado não serão triângulos, podem até ser triângulos, mas também serão outras formas que podem ter 4 lados ou mais lados também, certo? Mas em ambas as imagens, nós temos apenas formas geométricas. Por que geométricas? Porque a gente reconhece aqui formas e consegue dar nomes a elas. O que não acontece quando a gente usa linhas curvas. A gente cria formas, mas não consegue dar nome a estas formas. Mas o que faremos com essas duas composições? Vamos colori-las. Uma utilizando as cores primárias e a outra as cores secundárias. Certo? Pode deixar alguma parte branca? Sim. Pode usar o preto? Também.
em ambas as imagens, mas em uma você vai usar apenas as cores primárias com preto e branco e a outra cores secundárias com preto e branco também, correto? E o resultado do nosso trabalho serão duas composições geométricas abstratas. Por que abstratas? Porque as formas geométricas aqui, elas simplesmente são formas geométricas. Elas não pretendem parecer com nada da realidade, como pessoas, objetos, lugares. São simplesmente formas organizadas entre si. E o mais importante nesse trabalho são as cores. Nesse caso, cores primárias, só para lembrar, vermelho, amarelo e azul. E nesse caso, cores secundárias, que são verde, laranja e o roxo. Então, caprichem no colorido, porque agora o colorido realmente é muito importante. E já já eu mostro para vocês o resultado do meu trabalho também. Prontinho! Aqui estão as minhas composições geométricas abstratas, com cores primárias e cores secundárias. E você, já terminou as suas composições? Caprichem no colorido e não confundam as cores. Correto? Cores primárias, amarelo, vermelho, azul. Cores secundárias, laranja, verde e roxo. E uma boa semana para vocês. Na próxima aula continuaremos a falar das cores. Um grande abraço!